Enigmas. Você gosta de enigmas? Quem não gosta de um bom quebra-cabeça, não? Mas não é um simples enigma. É um enigma online com segurança, privacidade e criptografia. E sim, não é um sonho, não é uma miragem. Esse enigma realmente existe. E hoje vos apresento a Cicada 3301. O primeiro quebra-cabeça da internet, chamado Cicada 3301, começou em 5 de janeiro de 2012, num fórum bem conhecido e chamado 4chan, durando aproximadamente um mês. Já a segunda parte começou um ano depois, em 5 de janeiro de 2013. Sim, exatamente um ano após a primeira. E um novo enigma foi postado no Twitter em 5 de janeiro de 2014. A intenção declarada no Twitter era recrutar indivíduos inteligentes. Assim, a pessoa teria a maestria de concluí-los, a maestria de fazer um enigma desse nível. Sobre ele, tinha segurança de dados, está diretamente relacionada com a proteção de um conjunto de informações. Criptografia é a prática e o estudo de técnicas para comunicação segura na presença de comportamento adversário. Estenografia é a prática de apresentar informações dentro de outra mensagem ou objeto físico. Então, quando descobriram, curiosos de 4chan começaram a tentar decifrar esse enigma chamado Cicada 3301, que havia atormentando pensamentos e cabeça de inteligentes estudiosos. Um dos poucos interessados e inteligentes na área foi Joel Eriksson, uma das poucas pessoas conhecidas que realmente resolveu desde o primeiro desafio que apareceu online. Tendo história de muitos indivíduos que relatam terem contato com a Cicada, com a empresa que fez esse enigma e que constatou-lo para ser um de seus inteligentes, de seus resolvedores de enigmas. Um fato importante a se dizer aqui, que a Cicada, ela não era na internet, na Surface, era na Deep Web, a web mais protegida do que a Surface, onde você pode fazer inúmeras coisas que na Surface você não pode fazer. Mas isso é história para um próximo vídeo. Então essa é a foto da primeira imagem postada pela Cicada 3301. Essa mensagem com fundo preto, letras brancas, diz a seguinte mensagem em português: Olá, estamos procurando por indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, elaboramos um teste. Existe uma mensagem oculta nessa imagem. Encontre-a e ela levará ao caminho para encontrá-los. Estamos ansiosos para conhecer aos poucos os que conseguirão chegar até o fim. Boa sorte. Então, diz que a primeira pista está na própria imagem. Mas como eu poderia encontrar a pista em uma imagem em branco e preto? Usando a estenografia, a arte de esconder mensagem dentro de outros arquivos. Como eu disse, esse tipo de código está bem vinculado com a Cicada. Então, para desvendar esse mistério, esse enigma, eles utilizaram um método simples de começo, como um bloco de notas, apenas para abrir o arquivo. E haviam centenas de linhas de códigos confusos, sem nenhum nexo assim que eles abriram o arquivo. Mas tinha uma frase que estava legível: Tibervis Claudius Caesar.
seguidas de uma sequência de letras sem sentido, mas isso já era muito para um bom estudioso. Mas realmente eu queria dizer esse nome, o único nome legível dentro dessas cifras. O nome Tiberius Claudius Caesar era uma dica direta para a cifra de César, um método de criptografia onde cada letra é trocada por outras posições à frente do alfabeto. Uma dica lógica que eles tiveram foi que Cláudio ele foi o quarto imperador de Roma, então pela lógica seriam 4 pulos de posições. E depois desse trabalho de baixar a imagem, ir pro arquivo, ver o que tinha, estudar sobre o quarto imperador da Roma, eles chegaram a um link para outra imagem, né, que resultou nessa imagem da tela. E é aí que pode confundir mais uma vez. Uma foto de um pato com letras, com uma frase, não dá para entender direito. Como que eu posso conseguir desvendar um enigma dessa forma, com somente um pato? Isso não tá me levando a nada. Isso é o que queriam que pensassem, mas não foi bem assim. A cicada é um enigma bastante grande e muito inteligente. Pensavam que, por chegar nessa imagem com as palavras out e guessed, que é guessed é adivinhar e out é fora. Então muitas pessoas pensaram que tinham chegado ao fim e era só uma brincadeira, ou não tinham conseguido realmente extrair a mensagem e desvendar essa primeira foto. Mas isso é o que a cicada queria realmente levar sua mente à inteligência, a buscar a verdade, não somente por sua percepção, mas por sua inteligência e seu ânimo de conseguir desvendar esse enigma. Então, como conseguiram desvendar essa imagem desse pato de madeira que parecia mais um deboche, uma ironia com os que estavam procurando desvendar o enigma? Primeiramente, eles analisaram o jogo de palavras. O guess e o out estavam estrategicamente posicionados. Não era apenas um deboche, como muitos pensaram, ou uma ironia, mas era uma referência direta ao software Outguess. Outguess é um programa de estenografia. Estão lembrados? Universal, que permite esconder informações dentro de bits redundantes em formatos de arquivos. Um erro comum e até a sua própria mente pode fazer acontecer é que tentaram usar o programa na própria imagem do pato, mas não encontraram nada que possa desvendar esse enigma. E a forma que eles encontraram para resolver realmente a imagem foi voltando à imagem original e usando ela no próprio Outguess, e realmente deu certo. E é aqui que a cicada 3301 começava a filtrar quem realmente tinha conhecimento técnico e quem só estava tentando na sorte. Porque somente encontrar as imagens no começo não era quase 100% de certeza achar, mas cada arquivo escondido levava a um enigma e muitas vezes exigia conhecimento completamente diferentes um do outro, até criptografia ou engenharia inversa. E uma das coisas mais impressionantes da cicada é como os desafios evoluíram. No começo parecia tudo simples, com imagens, código, criptografias, como o Outguess, como ferramenta, coisas que podiam ser resolvidas até no seu próprio computador, aí da sua casa. Mas aos poucos o jogo foi evoluindo, saindo das telas e cada vez mais ficava mais complexo e mais difícil de ser concluído.
Então, depois das etapas digitais, a cicada levou o desafio para o mundo real. Algumas pistas revelam coordenadas GPS, locais físicos espalhados pelo mundo. Essas coordenadas levaram a cartazes colados em postes e em paredes em várias cidades. E esses cartazes haviam novos códigos e muitas vezes incluindo o número de telefone. E um desses números conhecidos da cicada foi este número que no momento agora do vídeo vou colocar ele na tela. 214 390 9608. Esse era o número de telefone. E nele era gravada uma mensagem com a voz robótica de computador. E ela dizia na ligação a seguinte mensagem: muito bem, você saiu bem. Existem 3 números primos associados à imagem original. E um deles você deve encontrar os outros 2. Multiplique todos os 3 juntos e adicione um ponto .com para encontrar o próximo passo. Boa sorte, adeus. Então, ao ligar para esses números, os participantes ouviam essas mensagens gravadas, como a da mensagem que eu disse. Geralmente eram distorcidas ou codificadas, que continham a próxima pista, como se o jogo estivesse testando não só a habilidade técnica, como a dedicação e a presença no mundo real. Então, no mundo real, a cicada começou a usar coordenadas de GPS como pistas. Isso significava que o jogo tinha saído completamente do mundo digital. Quando esses participantes chegavam a esses pontos, encontravam cartazes colados em postes ou paredes. Esses cartazes tinham símbolos, QR Code ou novas mensagens criptografadas. Elas levavam para locais reais, muitas vezes em diferentes países ao mesmo tempo. Esse uso de GPS, de coordenadas de vários locais do mundo, essas localidades mostrava claramente o nível da cicada. Não era só sobre saber usar ferramentas ou decifrar códigos, era sobre ir até o local na hora certa e continuar o enigma no mundo real. Muitos eram simples cartazes com o símbolo da cicada e um QR Code, nada chamativo para quem passava, mas para quem estava no jogo aquilo era uma próxima pista. Esses cartazes apareciam em várias cidades no mundo ao mesmo tempo, o que só aumentava o mistério. Países como o Reino Unido, a França com Paris, Polônia com a Varsóvia, Coreia do Sul, Japão, Austrália e Estados Unidos com algumas cidades. À medida que os desafios foram avançando, a cicada deixava de ser apenas um conjunto de enigmas na internet e começava a se comportar como algo muito maior do que isso. Em alguns pontos dessa jornada de enigmas, os participantes percebiam uma mudança clara no tipo de pistas. Já não era algo como apenas um código escondido, imagens ou textos que era só baixar ou procurar o arquivo. Não, era mais profundo, era mais diferente. Eles sabiam o nível que tinha chegado a cicada. E agora esses enigmas que pareciam uma brincadeira ou pareciam coisa da internet como trolls, agora apontavam para sistemas mais profundos da internet e até mesmo para fora dela. Algumas pistas levaram a internet mais seguras e menos acessíveis, como sistemas anônimos da internet profunda. E nesse ambiente, os desafios não exigiam apenas sua inteligência, mas também conhecimento avançado sobre a segurança digital. Era preciso entender sobre criptografias de chaves públicas, assinaturas digitais, métodos de autenticação extremamente sofisticados para a época. E até esse ponto, tudo acontecia em lugares visíveis da internet, como a Surface, fóruns públicos, imagens comuns, páginas que qualquer uma pessoa poderia acessar, mas isso começou a mudar. Então isso foi levado para a parte mais profunda da internet, não a Surface, que é tudo que você vê no Google ou como navegadores assim, mas a Deep Web. E poderia ser acessada facilmente utilizando o navegador Tor, que ele te permite acessar coisas que na simples Surface você não pode acessar de forma alguma. Uma coisa clara
que os participantes da cicada entenderam é que não se tratava de realmente um site comum, porque o site comum é .com e nesses sites eram .onion, que somente pode ser acessado na própria Deep Web. E é nesse momento que as coisas começaram a ficar mais difíceis e mais profundas na internet, algo mais difícil de ser encontrado e de ser acessado. Esse enigma começou a realmente ser uma busca a quem realmente conseguia completá-lo. E agora, no final desse vídeo, tendo falado tudo isso pra você, você acha comum isso acontecer? Qual o motivo que você acha que isso aconteceu? Imagina se fosse você o participante da cicada. Qual método você usaria para tentar resolvê-la? Será que você conseguiria viajar para tantos países em busca de um enigma, em busca de uma verdade que talvez não seja tanta verdade assim, porque nada você sabia direito, você não sabia o grupo, você não sabia o que acontecia dentro da cicada? Você teria coragem de viajar, de fazer tudo isso? Isso que eu acabei de mostrar nesse vídeo foi um grande enigma da internet, um grande enigma que até hoje ninguém sabe ao certo qual foi a finalidade, se era real. Então, depois de tudo que vimos, das coordenadas, de sites, eu te pergunto, você tá ligado?